Muito bom dia para você que está aqui conosco no auditório da Comunidade Adventista do Encontro Vida. Seja muito bem-vindo. Nós estamos muito felizes por estarmos mais uma vez juntos, mais uma vez aqui reunidos nessa manhã de sábado. É sempre uma alegria podermos nos reunirmos para aprender um pouquinho mais da Bíblia, aprendermos um pouquinho mais da Palavra de Deus. E esses momentos aqui são momentos muito especiais, onde nós compartilhamos experiências que nós aprendemos durante a semana, através do estudo aí sistemático da lição da Escola Sabatina, do nosso guia de estudos. E essa semana nós tivemos um assunto muito especial, estudamos um tema assim que realmente nos trouxe reflexões muito válidas para a nossa vida. O tema do estudo dessa semana, para vocês terem uma ideia, foi Brincando de Deus. Então, essa semana o tema foi muito especial. Eu quero, assim, dar as boas-vindas para você que está nos acompanhando também pelo nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. Você pode participar conosco aqui desse nosso momento. Você que está presente pode participar, levantando sua mão, colocando as suas ideias, fazendo uma pergunta, talvez, quem sabe. E você que está aí nos acompanhando também pode participar através do nosso chat aí do canal do YouTube. Teremos um prazer muito grande em aqui citar você, ler o seu comentário e assim por diante. Veja, hoje nós temos alguém muito especial para nos ajudar nos comentários desta lição. Alguém que dispensa comentários, Pastor Cal, vocês já conhecem o Pastor Cal. Meu amigo, muito bom dia, seja bem-vindo à Escola Sabatina. Dê aí o seu bom dia para as pessoas, as suas boas-vindas. Bom dia, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez para juntos estudarmos um pouco mais da palavra e compartilhar um pouco do conhecimento que a gente pode produzir em conjunto através desse estudo tão interessante que foi de Isaías nessa lição, que ela está bem profunda, pastor? Graças a Deus, e hoje a gente está aqui para somar um pouquinho com vocês. Durante essa semana nós estudamos esse tema em especial e eu gostaria já de passarmos aqui para o verso para memorizar da lição, o verso principal. Neste verso que é construído todo o pensamento da lição, que é Isaías 25, versículo 9. Você está acompanhando aí a projeção. Lá diz: naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Esse texto fala a respeito de salvação, da nossa grande esperança, que é a esperança da salvação, e você sabe que a salvação só é possível por Cristo, pastor? Apenas pelos méritos de Cristo. Só que hoje a gente tem assim, a gente procura vários meios de, quem sabe, alcançar a salvação, e isso pode gerar na nossa vida assim, um sentimento de merecimento, sabe? Quando você busca outros meios para se salvar, isso pode gerar em nós aquele sentimento de merecimento. Eu mereço a salvação, e a gente passa a olhar para a gente, e isso pode gerar futuramente, quem sabe, um orgulho, um egoísmo. E eu vou ser sincero com vocês, esse é um dos grandes problemas da humanidade hoje, a questão do orgulho. Vejam, a salvação é unicamente pelos méritos de Cristo, apenas pelos méritos dele. Pastor Cal, durante essa semana nós estudamos um pouco desse contexto de salvação, do próprio juízo de Deus, ali no contexto em que Isaías estava vivendo, toda aquela situação que nós já comentamos algumas vezes, e as nossas perguntas, Pastor Cal, nesse primeiro bloco, fala exatamente com relação a esse contexto de Babilônia, porque a profecia de advertência contra a Babilônia era algo inegável, ou melhor, imaginável na época em que foi feito ao profeta Isaías. Então nós temos algumas profecias ali que foi feita, a gente já falou de várias profecias que Isaías trouxe, e uma delas estava ali em Babilônia, Por que essas profecias para os babilônios poderia ser algo imaginável de se acontecer? A gente percebe já logo no início que Isaías ele era um homem à frente do seu tempo em relação às suas palavras, Porque essa profecia de Isaías,
ela não se dá no período em que Babilônia realmente era um povo forte, que era a Babilônia que a gente conhece nos livros de Daniel ali, a cabeça de ouro. Ela se dá no período dos assírios. Então ela é o primeiro cativeiro, né? O povo de Israel foi levado pelos assírios para a Babilônia nesse período, e quem, no caso, governava a Babilônia eram os assírios. Ainda o povo da Babilônia não tinha esse poder. Então, primeiro, para quem é assírio lia isso assim, imagina Babilônia ser forte, a gente que domina sobre ela. Então, para eles era impossível imaginar isso. E até mesmo no futuro, mais à frente, se alguém tivesse acesso ao que Isaías falou também naquele período do cativeiro babilônico, que foi o segundo, onde Daniel e seus amigos são levados, eles também achariam impossível, porque eles eram a cabeça de ouro no sonho de Daniel, né? Então, o próprio texto fala de que eles eram poderosos, eles eram ricos, eles eram imponentes, eles eram a potência que tinha naquela época. Então o profeta vem e fala de que tudo vai ser destruído, de que eles não vão nem mais ser ouvidos falar o seu nome, parece algo até impossível de se acreditar, né? Então vem um profeta lá, que está falando, e detalhe, o profeta que está falando isso, faz parte do povo que está sendo dominado pela Babilônia. Então é mais difícil ainda acreditar de que o Deus deles, de repente, ia reagir. Porque naquela época a gente tem que entender bem claro de que os deuses, eles brigavam naquela época, né? O povo, quando brigava com a outra nação, era uma briga até mesmo por conta de mostrar qual era o Deus mais poderoso. Não, meu Deus é mais poderoso, olha, meu Deus me entregou na sua mão. Inclusive, quando Israel é levado cativo, para os babilônios ou até mesmo para os assírios, a questão é, o Deus deles é fraco, o nosso Deus é mais poderoso. E aí agora a profecia fala de que o Deus deles vai se levantar e vai fazer jus ao seu nome e vai dominar sobre os povos, e eles vão perder ali todas as suas posses, aquilo que eles pensavam que eles tinham de importante vai ser tirado. É bem difícil para um povo que está ali acreditando na sua maneira de que o seu Deus é o mais poderoso e vivendo aquele período onde tudo é muito tranquilo, eles estão dominando, de repente tudo isso vai acabar. Esse ponto é um ponto interessante, né? Durante essa semana a gente estudou muito a respeito de Babilônia, né, pastor? E uma coisa interessante é que quando você vai estudando ali o livro do profeta Isaías, você vê muito presente em Isaías a questão do juízo, né? Inclusive, quando o profeta fala a respeito de Babilônia, ele faz ali uma proclamação de juízo contra a Babilônia. Agora, como a gente pode fazer harmonizar essa questão do juízo? Qual é a razão para um Deus de amor permitir que os juízos pudessem se cumprir de uma forma tão intensa, mesmo que também incluísse pessoas inocentes? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Que realmente nos leva a questionar algumas coisas em relação à própria natureza de Deus. Você poderia esclarecer isso para a gente, pastor? Bem, a gente percebe já logo de início de que Isaías, ele é um profeta que acho que nem tem noção muito do que ele está escrevendo, de que suas palavras ela vai além do que ele imagina. Talvez Isaías, no momento que ele está escrevendo sobre a questão de libertar Israel, sobre o fim do cativeiro babilônico, Isaías ele está pensando somente naquele momento também, dos assírios. Ele não tem noção da grandiosidade que Deus está revelando para ele. E um outro fator é que Isaías também nem imagina de que isso vai ser usado pelo livro de Apocalipse mais à frente, que as suas palavras elas vão refletir num futuro que ainda nem chegou para nós. Então, assim, o juízo de Deus, ele acontece. É uma razão de um Deus de amor, ele trazer um juízo, é porque além de Deus ser amor, ele é justo, ele é compassivo, ele é misericordioso, mas ele é justo. E nós não devemos nos enganar achando de que o juízo não cairá sobre nós em algum momento. Toda pessoa, toda criatura, ela vai passar por esse juízo um momento, e nós acreditamos que esse momento virá no período, ou no final da nossa vida, quando nós seremos julgados ali pelos nossos atos, ou quando Jesus Cristo voltar, ali ele vai separar, como Mateus fala, né? Os bons dos maus. Então esse é um momento de juízo. Então quando Isaías fala
desse sentido de que vai ter juízo, de que as pessoas elas vão ser destruídas, que o mal não vai existir, que vai ser arrancado, de que Deus vai fazer jus pela sua nação. É uma mensagem que ela não está só referente àquele período e àquela época. Ela sim, teve um juízo, um cumprimento naquela época, mas também ela vai além do que Isaías imaginava, porque ela vai chegar aos períodos que nós nem chegamos ainda. Embora eu acredite de que essa pandemia e tudo que a gente vem passando possa ser uma espécie de juízo que Deus vem trazendo sobre nós, né? Porque de certa forma, o ser humano desobedecendo suas leis, agindo de maneira como se fosse algo normal, a gente acaba com certeza uma hora, de certa forma, sofrendo consequências, porque quando nós andamos na contramão do que Deus pede, Deus é compassivo, Deus é bondoso. Inclusive, se a gente analisar, Isaías, ele já havia falado para o povo quantas vezes de Israel antes: olha, vocês vão ser cativos, olha, cuidado que vocês vão ter dificuldades, e o povo não ouvia. Ou antes de Isaías, quantos profetas não falaram para Israel: muda, porque senão Deus não vai mais estar com vocês. E aí, nesse momento, agora Isaías ele está comunicando: olha, Deus deu todas as oportunidades, agora vocês não vão ter como se desculpar em relação a isso, o juízo virá. E nós temos que ter consciência de que o juízo virá sobre nós também. É uma questão apocalíptica também, é uma questão dos fins dos tempos. E eu me pergunto se nós vamos estar do lado certo no final, porque nós temos que nos perguntar isso. Assim, quando Isaías escreveu isso, o povo deveria ter se perguntado: será que esse juízo vai cair sobre nós? O que vamos fazer? Mas eu quero só ressaltar, pastor, que esse juízo em relação à Babilônia, ele não foi um juízo que aconteceu, tipo Isaías falou e pronto, aconteceu no mesmo dia. Teve um tempo e houve um trabalho de Deus para salvar os babilônios. Inclusive, Nabucodonosor, a gente conhece a história, ele foi um personagem onde ele se mostrou arrogante no início, se mostrou orgulhoso, mas Deus foi agindo, e no final nós temos registrado na Bíblia a conversão de Nabucodonosor. O problema é que seu filho não seguiu seus passos, né? Essa é uma questão muito interessante relacionada ao juízo, que o juízo de Deus, ele sempre vem acompanhado com ali um período de graça, né? Então, um período de graça, onde ele manda o profeta. Isso aconteceu, como você bem disse, pastor, ali na realidade do povo de Israel. Mandou o profeta, falou e tal, e o profeta disse: vai vir Babilônia, vai vir Assíria e tal. Mas ainda assim o povo continuou nas práticas errôneas deles, né? A gente também acredita de que Deus um dia vai fazer juízo sobre nós, mas ainda assim tem pessoas que continuam nas suas práticas erradas. Então a gente não está diferente deles não, pastor. É verdade, preocupante. O que essa questão, pastor, revela sobre o sentimento de Deus em relação ao pecado? Deixa bem claro de que Deus abomina o pecado. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. O pecado é contramão de tudo que Deus é. A essência de Deus é o amor, e a essência da lei é o amor. Então nós entendemos que o pecado é contra a essência de Deus, e é importante nós termos essa noção. Às vezes nós falamos: nós somos pecadores mesmo, vamos viver assim. Nós somos pecadores, isso é uma realidade, mas isso não tira de nós o fato e a responsabilidade de que nós devemos entender de que essa parte é abominável, de que nós temos que lutar para que o nosso ser seja transformado pelo Espírito Santo. Então, quando se trata de pecado, não tem como passar a mão. Deus abomina, pecado é pecado e pode te levar à perdição sim. No final existe um juízo, e aqueles que escolherem deliberadamente não servir a Deus, eles terão as consequências dos seus atos. Eu acredito que uma das evidências mais fortes, pastor Cal, da seriedade do pecado é a cruz, né? A cruz é uma das evidências mais fortes, porque Cristo teve que descer, deixar o céu, vir a esse mundo e morrer por causa do pecado. Então, se tem algo que prova assim a seriedade do pecado, com certeza a cruz é algo que pode refletir essa questão. Muito bem, eu gostaria nesse momento de compartilhar a oportunidade com vocês, né? Vamos aqui dar a oportunidade para você participar. Alguém gostaria nesse momento de fazer algum comentário dentro daquilo que nós estudamos, dentro do assunto da lição,
Talvez, quem sabe, alguma dúvida que fique aí. Nós temos aqui o pastor Cal, homem preparadíssimo para responder as perguntas. Fique à vontade, tá? Temos uma participação ali, vamos então. Amigo Clésio, é isso? É o Clésio, maravilha. Pois não, amigo. Alô? Atenção. Bom, pastor, eu queria comentar aqui a respeito da primeira pergunta, né? Na verdade, é a segunda pergunta, né? Não, peraí, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Tá, então, eu queria comentar aqui a respeito da ira de Deus, né? Nós estudamos durante essa semana também, e fica bem claro, assim, que Deus, como o senhor falou, tem um propósito, né? Com aquela questão posterior, né, ao período de graça que Deus nos dá. E se a gente for aqui no livro de Romanos, no capítulo 1, a gente vê lá no verso 18, diz assim: pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Se a gente for lá em Apocalipse, no capítulo 14, no verso 7, Deus ele fala para que nós venhamos a temer a Deus, né, e voltar os seus caminhos. Então, Deus ele quer nos salvar, né? A sua justiça, ela pesa assim sobre nós. Mas Deus ele tem o principal alvo, que é a nossa salvação. Então, que Deus ele possa nos colocar a salvação na nossa mente, né, hoje, e que a gente possa trilhar os seus caminhos e seguir firme, né, entendendo que a justiça de Deus, né, ela vai acontecer, mas nós temos hoje a esperança da salvação. Amém? Muito bem. Existe uma coisa que temos ali o nosso amigo Jonathan. Enquanto o microfone chega ao Jonathan, existe uma coisa que a gente precisa assim compreender com relação a esses atributos divinos, né? Justiça, amor, eles nunca se conflitam. Não existe conflito entre esses atributos em Deus. Esses atributos estão em perfeita harmonia na pessoa de Deus, né? Então, o Deus justo não deixa de ser Deus amoroso. Ele é justiça e amor ao mesmo tempo. Então, os dois atributos estão em perfeita harmonia. Jonathan, amigo. Bom dia a todos. Bom sábado. Ao ver o tema geral da semana, brincando de Deus, eu fiquei pensando, puxa vida, mas o que a gente vai ver nisso, né? Ao usar exatamente o exemplo da Babilônia, e a gente percebe o quanto realmente algumas, mesmo naquela época, o rei Nabucodonosor, o pai dele, eles brincavam, ou seja, o pecado capital, que é o orgulho, fazia com que a pessoa ele se sentia um pequeno Deus. Se não, e a gente também percebe que esse é um pecado que começou desde o início, que afundou o mundo. Foi orgulho, se sentir que você tem mais, você sentir que você mais que outra pessoa, sentir que você pode tudo, você ter tudo. Aí você vê que você não precisa mais nada de Deus. Então, nesse aspecto, você está brincando de Deus. Isso é um pecado capital. Portanto, a gente percebe que nos dias que a gente vive hoje, esse tipo de coisa pode acontecer. Pode acontecer quando você vê que você está conseguindo de tudo, pode tudo. É a riqueza, é o poder, enfim, em tudo. Portanto, esquecemos muitas vezes de que o nosso Deus, ele é tudo isso. Se é riqueza, ele é dono de tudo. Se é poder, ele é todo-poderoso. Ou seja, os atributos de Deus mostram que sempre ele é supremo em todos os aspectos do ser humano, em todos os aspectos da vida. E esse pecado, infelizmente, tem arruinado o mundo, pode também nos arruinar nós mesmos. Mas o momento quando nós deixamos que esse Deus todo-poderoso de lado, e a gente quer tomar conta da nossa vida do jeito que nós queríamos, do jeito que nós queremos, do jeito que a gente acha melhor, e deixar Deus de lado, exatamente a gente cai no mesmo pecado
talvez com o rei Nabucodonosor, e os outros já caíram. E o profeta Isaías aparece mostrando que, infelizmente, tudo isso, como o pastor Caio falou, que tudo isso tem um fim. E é a justiça de Deus, que ama o pecador, mas que abomina o pecado. Maravilha, ok? Vamos então para o nosso segundo bloco, né, de perguntas. Pastor Cal, explique a forma pela qual Babilônia perdeu relevância no transcorrer da história, de que maneira esses eventos foram previstos pela palavra de Deus. Bem, Isaías aqui, como eu falei, ele já estava falando à frente da época que ele estava vivendo, né? Por isso que é uma profecia. E a profecia de Isaías, ela fala de que Babilônia ia deixar de ser conhecida. E como o povo de Babilônia, já no período de Nabucodonosor, eles eram conhecidos como um povo muito famoso, rico, próspero e uma potência, eles achavam de que isso nunca iria acontecer. Porém, em um momento ali em que Nabucodonosor sai do governo e Dário, então, vai assumir o governo, o que acontece é que, nesse período, o seu filho, ele resolve brincar ali ainda mais com o seu poder e profanar as coisas de Deus. E é importante a gente perceber de que ele pega utensílios do santuário para fazer uma festa. Então, eram utensílios sagrados, de certa forma ali, que eram usados para Deus, e ele, naquele momento, a Bíblia relata de que uma escritura acontece na parede, uma mão escrevendo na parede, e diz que o rei, ele fica tão assustado que alguns historiadores dizem que a expressão que é usada ali na Bíblia é de que ele realmente acabou fazendo suas necessidades na calça ali, ele realmente fica com muito medo ao ponto de, como dizem alguns ali, se borrar, né? E naquele momento é escrito na parede: pesado foste na balança e achado em falta, né? Mene, mene, tekel, teparsim. E dali para frente, Babilônia, ela começa um processo onde ela não vai ser mais ouvido falar. E é tão interessante de que na escola nós estudamos sobre isso, quando vai falar das 7 maravilhas do mundo antigo. Aí nós sabemos que tem o jardim suspenso de Babilônia, só que mesmo com tantas belezas que Babilônia tinha, Babilônia é apagada do mapa, mostrando de que Deus, ele tem um juízo no final, e quando ele fala que não vai ter mais, é que não vai ter mais. Isso até é uma alusão do seu juízo final, quando ele diz de que o pecador não existirá mais, é porque realmente ele não vai existir mesmo. E Babilônia é uma espécie de sombra do que vai acontecer em relação a isso. Então, no sentido histórico, Babilônia dali para frente não vai ser mais conhecida. Nós falamos muito de Babilônia, mas já num sentido espiritual. Então, seria por esse lado. Eu acho interessante que você estava falando aqui, pastor, e eu estava pensando exatamente no episódio onde um pregador foi dar um estudo bíblico para alguém, e a pessoa para quem ele foi dar um estudo bíblico não acreditava na Bíblia. Olha a situação. E aí esse pastor chegou lá na casa da pessoa e a pessoa diz: olha, eu não acredito na Bíblia, a Bíblia é mentirosa e tal, o que está escrito na Bíblia não pode ser verdade, enfim. E aí o pastor pensou um pouquinho, e aí ele abriu a Bíblia exatamente no livro do profeta Isaías. No momento em que Isaías fala sobre o juízo contra a Babilônia, que Babilônia jamais seria habitada novamente. E aí o pregador disse assim: a Bíblia diz que Babilônia jamais seria reconstruída. Várias pessoas tentaram reconstruir Babilônia, mas nunca conseguiram. Se você quer provar que a Bíblia de fato é mentirosa, junta um grupo de pessoas e vai lá tentar reconstruir Babilônia. Era desejo de Ciro fazer da Babilônia sua capital, né? Então você vê aí como de fato a profecia é fidedigna no seu cumprimento. Pastor, só um detalhe, é semelhante a quando Jesus fala que o templo ia ser destruído e ele não seria reconstruído. De que
o povo olhava ali, Jesus falando dentro daquele templo lindo que Salomão e tal, e a gente sabe, né, de que no momento em que eles entram lá para dominar Israel e tudo, e lá em Jerusalém, o desejo deles era de que não fosse queimado ou destruído essa maravilha, só que ainda assim não estava sob o controle do homem. Deus falou que ia acabar, acabou. Como uma pessoa que viveu em Babilônia durante o seu auge deve ter reagido a essas profecias? Achou que era loucura, né? Como a gente já falou desde o início aqui da lição, não tem condição disso acontecer. Nós somos um governo próspero, nós estamos em alta, o povo vem aprender com a gente, as pessoas querem saber o que nós estamos fazendo, os governos querem dominar sobre nós, mas não tem força, não tem condição. Fora o fato de que Babilônia era um lugar lindíssimo. Quando você estuda a história a respeito de Babilônia, Babilônia era um lugar extremamente bonito, né? Bonito, intransponível, porque a maneira como Babilônia ela passa a perder ali, no caso, o seu poder, eles criam uma estratégia onde desviam o fluxo do rio, né? E nesse momento eles entram por baixo ali, quando o rio seca, porque os seus muros, eles davam para passar 2 carros. Era uma cidade conhecida como uma cidade intransponível, mas ainda assim, eles tiveram cumprimento, e de uma maneira estratégica ainda, né? Pastor, explique a maneira pela qual essa mesma realidade pode ocorrer. É possível isso ocorrer nos nossos dias também, pastor? Bem, a gente fala há um bom tempo já, principalmente você que é adventista do 7º dia, de que Jesus está para voltar, de que Jesus vai voltar, de que Jesus ele vai trazer juízo sobre todas as coisas, e que um dia esse mundo que nós conhecemos, ele terá o seu fim. Mas ainda assim, existem pessoas que não acreditam, que zombam da nossa cara, que falam de que é loucura, de que não tem condição. Se bem que de uns dias para cá, né, por conta da situação da pandemia, muita gente começou a abrir os olhos. De uma certa forma, começou a olhar assim, eita, peraí, talvez esse fim do mundo ali não seja um negócio tão difícil de acreditar. Temos muitas pessoas que se converteram para o Evangelho por causa disso. Espero que não só motivados pelo medo, né, porque isso não é algo saudável, mas nós não devemos, no caso, enxergar o juízo como algo para nós termos medo, mas pelo sentido de algo de que nós devemos nos preparar, de que nós devemos entender de que nossos atos têm consequências. Esses dias eu estava na sala de aula conversando com os meus alunos, e o assunto era justamente sobre o preço do pecado. E o pecado, ele tem suas consequências. E a gente comentou e discutiu de que, embora Deus ele perdoe o pecado de uma pessoa, por exemplo, se eu, ser humano, no caso, vier a trair a minha esposa, eu vou receber o perdão de Deus se eu pedir perdão para Ele, isso é certo. Só que as consequências, Deus ele não tira. Consegue entender? A consequência de eu trair minha esposa seria o quê? Seria ela se divorciar de mim. Se ela continuasse comigo, seria com muita desconfiança. Então, existe uma série de fatores. Se eu mato uma pessoa, eu tenho consequências. Deus pode perdoar um assassino? Tanto pode que ele perdoa. Mas a questão é, o assassino não vai deixar de ir para a prisão e talvez em alguns lugares de pagar até mesmo com a sua própria vida. Então, nossos atos têm consequências. E nós vivemos uma geração que hoje vive como se não tivesse consequências à frente. É muito comum a gente ver as pessoas agindo e indo mais pelo prazer, sem pensar o que vem pela frente. Então, em relação a que Isaías fala aqui para a própria Babilônia, para que até inclusive seja uma mensagem não de vocês vão pagar, mas eu penso que uma mensagem de tipo mudem, que ainda dá tempo. Deus, Ele quer cuidar de cada um dos seus filhos, mas Ele também vai trazer esse juízo, e se nós não estivermos atentos hoje, nós podemos ficar também do lado do povo que não vai fazer parte dos salvos. Isso é interessante. Isso é interessante porque às vezes a gente está, como você bem falou aí, vivendo nesse mundo como se nós estivéssemos em Babilônia naquela ocasião, né?
conformados com o mundo que nós estamos vivendo, tranquilos e tal, quando a Bíblia fala a respeito da volta de Jesus. E você estava falando, pastor Cal, e eu pensando aqui em algo muito especial, né, que a Bíblia falou no Antigo Testamento mais de 300 vezes de que Jesus viria e nasceria ali da Virgem Maria e tal. E essa profecia se cumpriu. Quantas vezes a Bíblia fala sobre a segunda volta de Jesus? Mais de 2.000 vezes. Então, se você tem 300 profecias que falavam sobre a primeira vinda de Jesus e ela aconteceu, e você tem mais de 2.000 vezes que a Bíblia fala sobre a segunda volta de Cristo, então... Não existe profecia que Deus falou que não se cumpriu. Então, nós temos que ter certeza no poder do nosso Senhor, porque Ele sabe o futuro, Ele é quem estabelece reis e remove reis, e aqui a gente vê bem claro de que um governo que está em ascensão, e Deus fala, vocês vão sair do governo, não vai ficar com vocês isso aqui. Então, se Deus promete, Ele cumpre, e nós devemos levar isso para a nossa vida, não viver uma vida com medo desse momento, porque se você viver a sua vida, vou jogar bem a real para você agora, se você viver sua vida com medo, e fazer tudo isso motivado pelo medo, você também não se salvará, porque o objetivo de Deus não é que você faça isso motivado pelo medo, mas é que você entenda e seja maduro o suficiente para entender as consequências dos seus atos e motivado pelo amor de Cristo, por amor a Ele, mudar os seus atos. Mas se é pelo medo, você está indo por um caminho totalmente errado. E a gente tem muito essa mania de pregar pelo medo, né? Não sei se ainda existe, espero que não, espero que as pessoas tenham se convertido, né? Mas existiam épocas de que as pessoas falavam assim, olha, se você não fizer isso, vocês vão queimar, vocês vão para o mármore do fogo do inferno. Eu estava falando com os meus alunos mesmo, eles falaram, como assim? As pessoas pregam de que a gente vai para o inferno toda hora. Então, essa motivação pelo medo, ela não vai levar a nada de conversão realmente das pessoas. A nossa motivação deve ser pelo amor de Cristo, mas não devemos confundir de que esse Deus de amor também é um Deus de justiça. Mas a nossa motivação de fazer algo é por amor a Ele. É porque o que Cristo fez por nós mostrou de que nós não tínhamos condições de fazer por nós mesmos. E por amor a Ele eu passo agora a viver essa vida. Maravilha. Gostaria de dar a oportunidade a você que está aqui conosco, participar desse momento. Alguém gostaria? Deixa eu ver as mãozinhas. Vamos lá. Jonathan. Mais uma vez a gente percebe que o pecado nunca, como diz o pastor Cal, nunca persistirá até o final. Isaías capítulo 13 mostra o quanto, esse capítulo todo mostra a destruição completa da Babilônia. E o livro de Daniel também nos mostra, Daniel 5, mostra o quanto Babilônia, que foi uma potência, de repente, essa Babilônia acabou, foi realmente apagado completamente. Hoje, muitas pessoas, por exemplo, que moram no Iraque, onde aparentemente a gente pode dizer que foi lá que a Babilônia foi construída, até alguns estudos arqueológicos mostram isso, mas tem muita gente que mora, nunca nem sonharam que lá houve uma potência, a Babilônia que ela é conhecida naquela época realmente como uma grande potência. Mas incrível que a gente percebe realmente tudo que Deus prometeu, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Eu acredito que talvez naquela época, a pessoa que viveu na época da Babilônia, a pessoa que viveu na época do dilúvio, era difícil entender que uma coisa poderia acontecer a não ser aquilo que estava presenciando, né? Noé gastou tantos anos falando, a chuva vai cair, todo mundo vai ser destruído. Ninguém entendia. Isaías também estava naquele momento mostrando o quanto Babilônia não iria continuar do jeito que estava. As pessoas não entenderam. O povo de Deus estava sendo oprimido em Babilônia.
E para o Nabucodonosor, achava que tudo isso poderia acontecer, poderia persistir até quando ele quiser, porque até então era o rei supremo na visão dele. Mas quando o rei Ciro tomou o poder, e o que ele fez? Ele libertou o povo deixou ser oprimido. Ou seja, o mundo que estamos vivendo, o mundo do pecado, o pecado que nós vivemos, um dia, em breve, esse pecado, esse mundo terá o fim. Jesus vai voltar, vai acabar com tudo. Mesmo aquilo que a gente acha que, se nós crescemos ouvindo, tudo isso vai acontecer, Jesus vai voltar, acreditando ou não, crendo isso ou não, ele vai voltar. E tudo isso vai acontecer do mesmo jeito que a história nos mostra a diferença, ou seja, as coisas que ocorreram, viveu muitos anos e de repente acabou. Esse mundo também vai acabar e Jesus vai restaurar, esse mundo vai restaurar o seu reino. Amém. Essa é uma profecia incondicional, né, Jonathan? A volta de Cristo é uma realidade, sim, ele virá. Eu estava aqui pensando, viu, pastor Cal? O Jonathan, inclusive, citou ali Ciro, né? E o profeta Isaías fala a respeito de Ciro, antes de Ciro existir, né? Isso causa um bug na cabeça de muitos comentaristas bíblicos, inclusive chegam a dizer que parte do livro de Isaías foi escrito num outro período que não foi por um homem chamado Isaías, porque Isaías profetiza a vinda de Ciro antes de Ciro, pelo menos, sonhar em ser rei, né? Isso é verdade. E é algo que a gente acaba na teologia, tem várias vertentes, né? E tem uma vertente que não acredita nos milagres da Bíblia, nas profecias. Elas tentam provar tudo de uma maneira histórica e elimina o fato do sobrenatural. Mas o nosso Deus é o Deus criador da ciência e do sobrenatural. Então, se hoje Deus fala de que algo vai acontecer no futuro, e Ele traz ali peças-chaves para isso, vai acontecer. Vê a profecia de Daniel, as 2.300 tardes e manhãs. Se você parar para analisar quando Daniel escreveu aquilo e como se cumpre precisamente o período de tempo, é assustador. É assustador. Mas isso é uma das questões que prova de que a Bíblia é um livro diferente, não é um livro qualquer. É um livro que tem um diferencial no sentido de ser a revelação especial de Deus. Amém. Nós vamos para o terceiro e último bloco. Antes, porém, pastor, eu gostaria de ler alguns comentários aqui. Bora. Nós temos alguns comentários aqui no nosso chat. Temos aqui a Socorro Vasconcelos participando. Ela diz assim: devemos buscar a Deus por amor e nunca por medo do juízo. Socorro está longe daqui. Um abraço, Socorro. Deus te abençoe, viu? Foi inclusive aquilo que você comentou, né, pastor Cal, a questão do medo. Ela completou aqui: o juízo virá, quer queiramos, quer não. Precisamos estar preparados para este dia. É verdade. A Ângela comentou: feliz sábado, irmãos. O som está bem baixo. Olha, está aí, ó, temos uma observação aí no chat. Nossa equipe aí vai estar verificando essa questão. Pastor, vamos então para o nosso terceiro e último bloco. Segundo o relato de Isaías 14, qual foi o ápice do orgulho alcançado pelo rei de Babilônia? Bem, Isaías 14, o verso 14 diz, né? Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como Altíssimo. Obviamente, Isaías aqui não está falando apenas de Babilônia, mas ele está falando de um significado mais profundo e espiritual. E é um detalhe que nós temos que nos acordar. Ele está falando sobre o grande conflito. Ele está falando de que tudo que Babilônia fez nesse período em que Deus traz juízo para eles, não era guiado por um homem, mas era um homem sendo usado pelo próprio inimigo. E é importante a gente ter noção disso, porque o texto, ele vai fazer nós entendermos de que a motivação por trás do orgulho de Babilônia estava unicamente, especificamente em Satanás. A maneira como eles estavam se orgulhando de quem eles eram, chegou a um nível semelhante ao do próprio Lúcifer. E a Bíblia faz questão de dizer e citar esse momento de que Satanás, lá no céu, ele teve um orgulho tão grande ao ponto de querer subir ao trono de Deus e tomá-lo à força.
e achar que ele era melhor. E Satanás queria ser um Deus. E é verdade de que hoje ele consegue ser um Deus em nosso meio muitas vezes, porque nós damos atributos divinos a Satanás que ele não tem. Ele não tem. Temos atributos que só Deus tem, que são atributos da onisciência, onipresença, onipotência, eternidade. E nós damos atributos divinos para Satanás. Nós achamos que o Satanás pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele não tem esse poder. Ele não tem. Se Satanás está na sua casa te tentando, pastor, ele não está na minha casa. E a gente tem dificuldade de entender isso. Eu espero que ele não esteja em nenhuma. Com certeza, mas é importante a gente entender isso, porque a Bíblia ela vai falar de que Satanás ele se posiciona também de maneira estratégica. Ela vai trazer ali o ponto de que se Satanás ele não é onipresente, porque ele não é, porque eles são atributos divinos, ele está hoje cuidando dos interesses do mundo, usando isso de maneira estratégica. Então é muito fácil Satanás usar um governante, Satanás usar um presidente, Satanás usar alguém que tem um poder muito forte, alguma pessoa de muita influência. Dificilmente Satanás vai se preocupar conosco por uma razão. Sem ele se preocupar, nós já caímos. Nós temos a natureza pecaminosa. Nós somos pecadores. Davi fala, em pecado me concebeu a minha mãe. Mas Satanás, ele sim, ele arquiteta várias maneiras ali de fazer com que o seu plano seja cumprido. Ele dissemina os pensamentos errados nas pessoas que vão ser influentes em relação a trazer isso. Então, nós temos que entender que, embora ele não seja um Deus, ele age sim através das pessoas, ele também não sabe todas as coisas, mas tem muito conhecimento porque vive muito tempo, mas ele não pode entrar no seu pensamento. Satanás ele não tem esse poder. Eu acho importante frisar isso aqui porque a gente dá muita força para o diabo, e o diabo é um ser derrotado. Ele está profetizado na Bíblia qual é o fim dele. A Bíblia fala que qualquer pessoa em nome de Cristo, manda ele sair. Ele não tem autoridade sobre essa terra. No momento em que Jesus Cristo, ele veio aqui, morreu por mim e por você, Jesus comprou de volta a posse da terra. Com seu sangue ele pagou esse preço, e hoje Cristo é o dono desse mundo de novo. E um dia ele virá para novamente morar conosco. Satanás, ele era o príncipe antes de Cristo, mas agora ele não tem poder. Então o Satanás, ele é um ser derrotado, mas ele age de maneira incrível através das pessoas, assim, no sentido Babilônia, ele sim motivou um orgulho tão forte de que o próprio povo não quis ouvir Deus falando com eles. E o próprio povo de Israel teve um risco ali muito grande na hora de sair de Babilônia, eles também não estavam muito com vontade não. A gente acompanha ali Neemias, Esdras, o período que eles vão tentar ir lá reconstruir, todo esse processo mostra de que o povo também estava se acostumando com o orgulho de Babilônia. Muito bem. Pastor, só fazendo um complemento a essa questão que você levantou com relação à Babilônia, o nosso guia de estudo fez um paralelo, né, na verdade um contraste de Babilônia com Betel. Você poderia explicar um pouquinho esse contraste e qual a relevância disso para nós hoje? Eu acho essa parte para mim foi a mais legal da lição, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes. Betel quer dizer porta para o céu, porta para Deus, né? E Babilônia vem de Babel. E qual foi a ideia de Babel? A Torre de Babel foi o ser humano se rebelando contra Deus, porque Deus falou de que não ia mais o mundo acabar com água, mas aí o povo olha e fala, não, a gente vai construir uma torre tão grande, que se um dia vier acabar com água, nós não vamos mais ter essa dificuldade, e nós vamos construir lá tão grande, que nós vamos chegar a alcançar o trono de Deus. Essa era a motivação da construção da Torre de Babilônia, e Deus então confunde as línguas ali do povo, para que eles se espalhem, porque o povo estava agindo deliberadamente contra Deus, eles estavam se rebelando contra Deus, e naquele momento então, Babilônia, ela passa a ter essa ideia também, porque ela vai trazer essa ideia de Babel de novo, tentando falar que Babilônia quer dizer porta para os deuses, né? Então há um contraste ali, e quando a gente vê Babilônia,
ela realmente, se a gente olhar Nabucodonosor, quando ele ergue a sua estátua, ele não está ali erguendo uma estátua com seu rosto só porque ele acha que o rosto dele é o que vai ficar mais bonito na estátua. Ele faz isso porque ele tem total ciência e acredita de que ele é um Deus. Os reis acreditavam que eram os deuses. O próprio faraó, quando é afrontado por Moisés, ele acreditava que ele era um Deus. Como pode alguém afrontar? Eu sou Deus aqui. E aqui nesse momento, então, a gente vê de que o ser humano está construindo um caminho para os deuses. Essa é a ideia de Babilônia. E por mais que fosse um caminho para Deus, também estaria errado. E já no caso Betel, é Jacó que tem um sonho onde o céu se abre e em forma de escada chega até Jacó, e Jacó ali entende naquele momento de que Deus está construindo um caminho para o ser humano para que ele alcance os céus, né? Aí nós temos aqui o seguinte contraste: de um lado, o ser humano com seus esforços, com a sua vontade, com as suas obras, tentando alcançar deuses, e podemos colocar até mesmo hoje, num sentido mais assim espiritual e teológico, nós tentando com nossos esforços, com as nossas vontades, tentando alcançar a Deus. E do outro lado, a verdade. Nós não conseguimos alcançar a Deus, mas é Deus que, sabendo que nós não temos condição alguma pelas nossas obras de chegar até Ele, Ele constrói uma escada para nos ligar até Ele. É Deus que vai até o ser humano, e não o ser humano que vai até Deus. Então a gente tem esse contraste que é muito interessante e bonito a gente perceber, porque no nosso sentido da nossa vida, às vezes no decorrer, quando a gente se torna cristão, pode ser que eu comece a achar, pelo fato de eu ir para a igreja, pelo fato de eu estudar a lição da escola sabatina, de eu fazer minha meditação pessoal, e de eu ajudar as pessoas à minha volta, de que essas obras, elas me salvarão. Essas obras, elas vão ser o ponto do que vai me causar a salvação. A gente costuma achar que nós estamos construindo um caminho em direção caminho até Deus, e é exatamente o oposto. Deus, Ele manda seu Filho aqui na terra para morrer por nós justamente por causa disso, porque não existe ser humano que tenha condições de pagar o preço do nosso pecado. Então Cristo se faz carne, habita entre nós, Ele morre dali em diante, para que nós possamos ter uma ponte até Deus. E aí Cristo agora liga a humanidade a Deus. Naquele período, quando Jacó ele tem essa visão, foi um privilégio, porque ele vê a porta do céu, ele vê naquele momento a Deus, no caso, se achegando até ele como ser humano, e nós também temos hoje esse mesmo privilégio que Jacó teve, de chegarmos até Deus, não porque nós construímos isso, mas porque Deus pagou um preço muito grande para construir essa ponte que havia nos separado. E através do amor de Cristo, através do sacrifício de Jesus lá na cruz, a gente hoje tem essa condição de olhar para o alto e chegar até Deus, e conversar com Ele, e abrir nosso coração. E se fazemos algum ato hoje, não é para nos justificar perante Deus, mas é porque já fomos justificados por aquilo que Cristo fez por nós, e por amor a Ele, nós vivemos agora em novidade de vida, nós vivemos agora pelo Seu reino. Maravilha. Felizmente o nosso tempo estourou, mas nós tivemos lições muito especiais nessa lição, principalmente essa última parte, viu, pastor Cal, que nos leva a refletir na questão soteriológica da salvação como sendo uma iniciativa de Deus. Então que Deus possa abençoar a mim, a você, e que nós possamos depositar toda a nossa confiança naquele que unicamente pode nos dar a salvação, Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, pastor Cal, você pode interceder por nós? Oremos. Senhor, neste momento nós paramos aqui e estudamos um pouco sobre a importância de entendermos de que existe um juízo e de que o Senhor não está de brincadeira, o Senhor realmente trará o juízo sobre todos nós, mas esse juízo ele vem pautado por amor, misericórdia, por muitas vezes o Senhor se desdobrando para alcançar o ser humano, mesmo quando o ser humano o rejeita. Mas uma coisa é certa,
Um momento, a porta da graça será fechada. Um momento, as oportunidades que nos são dadas, elas acabam. Ou com a nossa vida acabando aqui nessa terra, ou com o grande momento que aguardamos de que será o Senhor voltando nas nuvens dos céus, para nos buscar, para estarmos contigo lá no céu, aprender mais de Ti, estar lá com o Senhor 1000 anos e um dia voltarmos para essa terra reinaugurada, agora onde só vai haver paz, onde não vai haver morte, pranto, dor. Mas, Senhor, enquanto esse momento não chega, nos ajude nesse processo. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos de que, apesar de sermos pecadores, das nossas obras serem trapos de imundícia e não termos condições de nos ligarmos a Ti, o Senhor criou uma ponte para nos ligar a Ti. E através do Seu Filho, do sacrifício de Jesus, nós temos hoje o privilégio de poder termos o direito de nos reconciliar contigo. Que a gente possa se reconciliar a cada dia e que isso possa ser a nossa jornada. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.